Amém, queridos. Eu queria conversar com você hoje, continuar a nossa conversa sobre a construção do caráter cristão. E hoje nós vamos falar sobre compromisso. Para isso eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta já em Lucas capítulo 14, que vai ser o texto do nosso estudo hoje. Lucas capítulo 14, e nós vamos ler do verso 25 em diante. À medida que a gente vai estudando, a gente vai lendo o texto. Você deve estar lembrado, a gente já estudou nessa série sobre a construção do caráter cristão. Falamos já sobre identidade, falamos sobre integridade, sobre santidade, sobre perseverança e sobre confiança. E hoje, como eu disse, o assunto é compromisso. Você já parou para pensar o que significa ser discípulo de Jesus? Porque se você está aqui hoje na qualidade de quem crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e segue os passos de Jesus Cristo, então você é um discípulo dele. Mas você já pensou, já ponderou sobre o que abrange isso? Ser discípulo de Jesus? Você já parou para pensar no que isso implica na sua vida diária, nas suas decisões, no seu modo de falar com as pessoas, no seu modo de tratar as coisas? Você já parou para pensar no quanto você é compromissado com o seu mestre? E no seu caso, além de mestre, ele é Senhor? Um pouco antes, no capítulo 14, a gente vê Jesus contar uma parábola sobre o grande banquete. E Jesus conta uma história de um homem que pediu para convidar todas as pessoas que os seus servos encontrassem. Ele mandou convidar muitos deles e as desculpas foram as mais variadas. Então, o dono da festa, do jantar, disse para os servos convidar os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. E depois ele ainda insiste para que os seus servos convidassem todos que eles encontrassem, porque o objetivo dele, o desejo dele é que a casa ficasse cheia. Mas agora você percebe que logo no primeiro versículo ali, que a gente vai estudar, no versículo 25, que já uma grande multidão seguia Jesus. E aí ele vai estabelecer para esse povo que está seguindo ele o custo de segui-lo. Ou seja, o compromisso que cada um deve ter com ele. Mas o que é compromisso? Compromisso, pelo dicionário, é o seguinte: é uma obrigação assumida por uma ou diversas partes. É um pacto. Mas a gente pode dizer também que compromisso é um acordo entre duas partes de algo que será realizado. Um namoro, por exemplo. Um casamento. São compromissos entre um homem e uma mulher. Uma sociedade, um acordo feito entre duas pessoas, torna essas pessoas compromissadas uma com a outra. Então, quando se diz que uma pessoa está compromissada, é porque ela estabeleceu um compromisso de fidelidade com o outro. É por isso que os casados usam uma aliança, que é o sinal externo de que eu sou compromissado. Então, quem olha para a minha mão esquerda percebe, ele tem compromisso com alguém. Na verdade, é externo porque isso acontece aqui dentro do nosso coração. O compromisso não é algo externo, mas acontece dentro do nosso coração. E antes do nosso coração, acontece no coração de Deus. Então, nesse texto, nós vamos ver que o compromisso
que qualquer discípulo de Jesus vai ter, ou deve ter. Então, eu queria ler com você o versículo 25 e o 26. Diz assim: uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse: se alguém quer que me segue, amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida, mais que a mim, não pode ser meu discípulo. A primeira coisa que a gente aprende aqui é que o compromisso com Jesus exige a primazia do amor. O compromisso com Jesus exige o meu primeiro amor. O texto nos diz, então, que uma grande multidão seguia Jesus. E aqui, de cara, a gente já percebe que é possível seguir Jesus e não ser discípulo dele. Olha que loucura isso, né? Que contraditório. Mas é verdade. Tem muita gente que segue Jesus de alguma forma, mas não é discípulo dele de verdade. Então, no meio da multidão, sempre havia, a gente vai ver isso ao longo dos evangelhos, eu já repeti isso inúmeras vezes, mas ao longo do evangelho você vai ver sempre uma multidão acompanhando Jesus. E no meio da multidão tinha de tudo. Tinha gente que estava interessada no que ele podia fazer, afinal de contas já tinha ouvido falar a respeito de Jesus, sabia que ele fazia milagres, sabia que ele podia curar, sabia que ele podia libertar de espíritos imundos. Então, tinha muita gente interessada no que ele podia fazer. Tinha muita gente curiosa, seguindo Jesus para ver no que ia dar aquilo. O que será que está acontecendo aí nesse rolê todo, né? Deixa eu ver o que está acontecendo. Tinha gente querendo pegar Jesus em alguma cilada, em alguma coisa que o pudesse incriminar, para quem sabe denunciá-lo, para quem sabe acusá-lo de algo, de alguma heresia. Tinha de tudo no meio da multidão, assim como tem de tudo em todos que se dizem seguir Jesus. Mas também havia discípulos ali. Gente que seguia Jesus e aprendia com ele e colocava em prática aquilo que ele ensinava. E são para esses que Jesus vai dizer o custo de segui-lo. Ou seja, o compromisso que deve ter aquele que é seu discípulo. E a primeira coisa que a gente vê aqui é quando Jesus diz: se alguém que me segue amar mais, e aí vai ter algumas versões que diz não aborrecer, ou até uma versão mais pesada ainda que diz que não odiar. Quem tem essa versão aí? Não odiar. Alguém tem? A versão mais antiga, os irmãos mais modernos, né, estão aí. Tem versão que diz aquele que não odiar seu pai, sua mãe, filho, filha, esposa, esposo, irmãos e irmãs. A palavra que a NVT traduz aqui por amar mais, e que nessas outras versões, como eu disse, aquele que não odiar ou aquele que não aborrecer, quer dizer ódio mesmo. A palavra grega é ódio. Mas ela se refere àqueles que, quando os nossos relacionamentos mais próximos e queridos provam que são obstáculos para que eu siga Jesus, para que eu me achegue a Cristo, para que eu o obedeça, então todas essas afeições que a gente tem precisam ser deixadas de lado, postas à parte. Poxa, mas Jesus não ia dizer uma coisa dessa, não. Eu disse. Então, tudo aquilo, meus irmãos, nem que seja pai, mãe, filho ou filha, irmão ou irmã, esposo ou esposa, que te impede de chegar a Cristo, não deve ser amado mais.
É lógico que a palavra ódio aqui é um exagero, é uma hipérbole. Mas a ideia é de que nada e nem ninguém pode estar entre você e Jesus Cristo. Nada e ninguém. Ai, mas o meu marido, meu filho, meu filhinho, se ele te impede de chegar a Cristo, então ele é um problema para você. Eu sei que isso é desconfortável de ouvir. Mas Jesus Cristo requer primazia do seu amor, o seu primeiro amor. Nada nem ninguém deve ocupar o lugar que é de Jesus Cristo no seu coração, que é o trono, que é o domínio, o primeiro lugar. Então, o seu amor por Jesus deve ser o maior. Ou seja, ninguém deve ser amado mais do que Jesus na sua vida. Nem o seu filhinho mais fofinho, mais novinho que está ali, né? Ninguém. E Jesus vai além. Ele diz, até mesmo a própria vida. Além de amar mais Jesus do que seus pais, do que sua esposa, do que seu esposo, seu filho, sua filha, irmão, irmã, você deve amar mais Jesus do que a sua própria vida. Então, o compromisso com Jesus exige de nós o primeiro amor. Nem mais nem menos. João capítulo 12, verso 25, nos diz que quem ama a sua vida neste mundo, a perderá. Quem odeia a sua vida neste mundo, e a palavra de novo aqui é a mesma, ódio. Quem odeia a sua vida neste mundo, a conservará por toda a eternidade. É como se o seu amor por Jesus fosse tão grande, que o seu amor pelos outros, pelas coisas, fosse desprezível. Não significa nada. Porque quando você ama Jesus de todo o seu coração, de toda a sua mente, de todo o seu corpo, então o seu amor pelas outras coisas vai acontecer naturalmente, porque é Ele o amor. Então, se você ama Jesus, inevitavelmente o amor estará morando em seu coração. Então, amar as outras pessoas vai ser natural. Amar o seu filho, amar o seu esposo, a sua esposa, seus irmãos, seus pais, vai ser algo latente do seu coração, porque o próprio amor reside em você. E aí Jesus fala, se você não fizer isso, você não pode ser o meu discípulo. Essa é a primeira das 3 vezes que Jesus vai repetir essa frase, não pode ser o meu discípulo. Isso quer dizer que para ser discípulo de Jesus, não basta ir atrás dele quando necessitar, quando você precisar dele, ou quando você ouvir boas coisas sobre ele. É preciso amá-lo. E se você ama Jesus, você segue. E se você segue, você repete os seus passos. Então, para ser um verdadeiro discípulo de Jesus, nós devemos nos comprometer em amá-lo, mais do que a tudo. Essa aliança precisa estar no nosso coração, de amar Jesus mais do que tudo na sua vida. A segunda coisa que a gente aprende aqui está no verso 27. Você pode ler comigo? Verso 27 diz assim: E, se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser o meu discípulo. Então, a segunda coisa que a gente aprende é que o compromisso com Jesus exige seguir os seus passos. Então, no verso 27 agora, Jesus diz que é obrigatório para um verdadeiro discípulo dele e que seja totalmente compromissado com ele, tomar a sua cruz e segui-lo. Jesus havia dito isso um pouco antes também,
em Lucas 9, 23, quando ele diz: se alguém quer ser o meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Portanto, é necessário, meus irmãos, negar a si mesmo e tomar a sua cruz. O que isso implica? Negar a si mesmo tem a ver com a renúncia da nossa própria vontade, para que a vontade de Deus seja feita em nós. E eu sei que isso contraria uma porção de coisas que a gente ouve por aí. Porque o mantra do mundo hoje é que você seja feliz a todo custo. Então você precisa fazer aquilo que te traz satisfação e alegria. Então você precisa trabalhar naquilo que te dá prazer, você precisa se envolver com as pessoas que te dão alegria, você precisa fazer tudo para que você se sinta bem o tempo todo. Então, quando Jesus vem e fala para mim e para você, negue-se a si mesmo, bate de frente com esse mantra do mundo. E aí, aquele crente desavisado, ele vai entrar em crise. Ele fala: puxa, mas espera aí, negar a mim mesmo contraria o que na verdade eu gostaria nesse momento, porque eu queria mais fazer as coisas por mim mesmo. Fiz tanto pelo outro, fiz tanto por isso, por aquilo, que agora eu queria viver minha vida, ser feliz. E aí Jesus fala uma coisa ainda mais complicada ainda, que gera mais crise ainda. Ele diz para tomar a cruz. Além de negar a si mesmo, ele diz para tomar a cruz. E tomar a cruz não significa literalmente que os discípulos deveriam ser todos eles crucificados. Embora um ou outro tenha o final crucificado também, mas nem todos. Mas literalmente Jesus não quer dizer isso. Mas ele sentenciava os seus discípulos a esperar por sofrimentos que o compromisso com ele, o compromisso com Jesus, certamente causaria. E o que de fato aconteceu? Os discípulos de Jesus foram martirizados, perseguidos, sofreram um bocado. E tem muita gente hoje, nos nossos dias, sofrendo por causa de Jesus. Sofrendo perseguições, sofrendo injúria, sendo agredidos. Eu tenho recebido constantemente alguns vídeos de cristãos pregando e sendo hostilizados duramente por pessoas que não querem ouvir a respeito de Jesus. Não querem saber da fé cristã. Pode me falar de qualquer outra religião, mas do cristianismo não. Porque o cristianismo, meus irmãos, faz isso. Ele fala para mim e para você que a gente deve negar nós mesmos. Mas o que isso implica de verdade mesmo? Negar a si mesmo. Significa que quando você nega a si mesmo, nega para suas paixões, para os seus desejos, para a sua vontade, Deus faz a vontade dele sobre você, e a palavra dele nos garante que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, a sua vontade não é tão boa quanto a de Jesus, não é tão perfeita quanto a dele, e não é tão agradável quanto a dele. Por isso. Então, quando ele diz, nega-se a si mesmo, ou seja, as suas vontades, porque eu vou fazer a minha em você, meu querido, e você não perde por esperar. E você vai se dar bem. Eu vou te fazer feliz. Eu vou ser a fonte da sua satisfação. Ah, meus irmãos, bendito é aquele que crê nessa palavra. E confia nela. E se apega a ela. Feliz é aquele.
E aí, pela segunda vez, ele diz: não pode ser o meu discípulo, se não negar a si mesmo e não tomar a sua cruz. Essa é a segunda das 3 vezes que Jesus vai repetir essa frase. E isso vai nos servir de alerta para que nós não nos apeguemos à falsa ideia do triunfalismo que muita igreja prega por aí, que vai prometer uma vida com Jesus livre de qualquer sofrimento e dor, uma vida com Jesus cheia de satisfação, de alegrias, porque Ele vai prover muito dinheiro no seu bolso, carros da melhor qualidade, casas maravilhosas. Isso é um triunfalismo que a Bíblia nunca ensinou. Mas tem muita gente caindo nessa. E às vezes investindo dinheiro nisso, como se fosse uma bolsa de valores, né? Você aplica dinheiro ali para receber depois muito mais. Não entre nessa cilada. Porque a satisfação do crente e a alegria dele é Jesus Cristo. Tão somente. Porque tudo isso, os prazeres, certamente virão quando nós nos encontrarmos com Ele. Então, na vida verdadeira de um discípulo, não faltará, presta atenção nisso, meus irmãos, na vida verdadeira de um discípulo de Jesus, não faltará a cruz para ser carregada. Não vai faltar. Eu sei que talvez você fale, puxa, está desanimador o negócio hoje, hein? O negócio hoje está... Puxa, porque podia ter ficado em casa, né? Cuidado do frango, assar o frango lá. Mas, meus irmãos, a vida com Jesus traz outras alegrias que o mundo não pode dar. Traz outra paz que o mundo não é capaz de dar. É isso que o verdadeiro discípulo de Jesus entende. É isso que o verdadeiro discípulo de Jesus valoriza. A paz e alegria que só vem dele, não do mundo. Porque a do mundo, meus irmãos, você pode ter certeza, quando você coloca a sua cabeça no travesseiro, o vazio vem. Esse final de semana eu descobri um negócio que eu sinceramente, assim, eu pensava que a humanidade, ela já tinha descido bastante, já assim, né? Já estava meio que no fundo do poço. Mas aí eu descobri que existe um negócio no TikTok. Vocês não sabem disso, eu tenho certeza. Não sabem. Que eu só descobri isso ontem. Um negócio chamado Live NPC. Alguém conhece esse negócio? Não? É um negócio assustador. Assustador, porque é um grau de incapacidade humana de ser gente mesmo, né? De ser humano. Por causa de dinheiro, a pessoa se faz... O que eu poderia dizer sobre aquilo? Deixa para lá. É o fundo do poço. Mas eu me arrisco a dizer que é o fundo do poço, porque me dá medo. Que às vezes o poço pode ter alçapão, né? Jesus tenha misericórdia. E aí, meus irmãos, entra uma coisa que aflige meu coração. Nós, como crentes, precisamos ser sal e luz nesse mundo mais do que nunca. Mais do que nunca. O Isaac, que esteve aqui falando, o missionário da Steiger, ele me contou uma coisa que eu fiquei extremamente feliz. Ele falou que há missionários hoje, gamers, missionários que ficam atrás de um computador jogando online para alcançar os gamers que não saem dos seus quartos, que ficam lá dentro do seu quarto com fone de ouvido, com a cara na tela, jogando o dia inteiro. E há missionários preparados para levar o evangelho para esses jovens. Eu fiquei muito feliz com isso. Muito feliz. Porque tem gente pensando e indo
onde muitos de nós não ousam ir. E nem sabe, né? E nem sabe como ir. Então, que Deus mande missionários nas lives NPC da vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, ninguém pode ser discípulo de Jesus, meus irmãos, sem seguir os passos dele. Porque ele abriu mão da sua glória e veio habitar entre nós. Então, nós devemos abrir mão das nossas vontades para que a vontade de Deus seja feita em nós. Assim como está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Quando Paulo diz, tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Que sendo Deus, não se importou com ser igual a Deus, mas se esvaziou da sua glória e veio habitar entre nós. Então, se Jesus abriu mão da sua glória para estar entre nós, por que eu e você não podemos abrir mão das nossas vontades? Leia comigo agora, por favor, verso 28 a 32. Diz assim: quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo, esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. O que rei iria à guerra sem antes avaliar se seu exército de 10.000 poderia derrotar os 20.000 que vêm contra ele? E se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz, enquanto o inimigo está longe. A terceira verdade que a gente aprende aqui é que o compromisso com Jesus exige diligência, prudência e sabedoria. Agora Jesus vai contar duas parábolas, né? Para nos dizer que os discípulos, para os seus discípulos, que ninguém deve seguir Jesus sem consciência dos compromissos que ele está assumindo quando decide segui-lo. E ele faz isso contando essas duas parábolas para que isso encontre lugar no coração deles. Jesus usa as parábolas para que isso fixe na mente de cada um deles. Então ele começa contando essa parábola sobre quem começa a construir uma torre, né? Então essa primeira parábola sobre construir uma torre, ele diz que o homem que se propõe a construir uma torre, ele deve pensar, ele deve planejar e ele deve fazer as contas. Então Jesus exemplifica ao dizer que querer construir essa torre e concluir apenas os alicerces por falta de dinheiro é vergonhoso. Como queremos construir uma vida com Jesus? Sem fazer as contas do quanto isso custa de verdade. Como que a gente pretende ser discípulos de Jesus sem fazer a conta do quanto isso vai custar? Não seria vergonhoso iniciar uma caminhada com Jesus e abandoná-la no meio do caminho? Na primeira dificuldade, na primeira frustração, vem o desânimo, e aí você decide, não é para mim não. Outras versões dizem que a pessoa se assenta primeiro para calcular. Isso quer dizer que o compromisso com Jesus requer reflexão, requer discernimento. Precisa você sentar e refletir sobre o que é seguir Jesus, sobre o que significa segui-lo, porque não pode ser de qualquer jeito, não pode ser negligente, não pode ser feito no impulso,
Quantos de nós já não aceitou Jesus inúmeras vezes? Eu mesmo, inúmeros pregadores já pregaram, fizeram um apelo e estava eu lá, levantando a mão ou indo na frente. Mas sem refletir o que aquilo significava. Até que um dia alguém me puxou pelo braço e me fez uma pergunta que me deixou muito incomodado. O pastor pregou, e ele perguntou: quem gostaria de aceitar Jesus hoje como seu Senhor e Salvador? Eu, claro. Fui para frente, e aí um rapaz literalmente me pegou pelo braço, puxou do lado e falou assim: você entende o que você está fazendo? Eu falei: não. E ele me levou para um canto e me explicou o plano de salvação de Jesus. Eu falei: cara, entendi. Eu entendi ali, naquele momento. Nunca mais eu fui num apelo para aceitar Jesus. Porque eu entendi que aquilo é feito uma única vez. Quando há compreensão e o Espírito Santo testifica no seu coração o que significa seguir Jesus e as suas implicações. Então eu compreendi. Não pode ser no impulso. Você precisa fazer isso de uma forma consciente, racional. E aí a outra parábola é: que rei iria à guerra sem antes avaliar os seus recursos? Não é fácil você enfrentar um exército de 20 mil com 10 mil soldados. Vai dar uma briga boa, mas vai ser muito difícil. Então o rei, nessa posição, ele certamente vai pensar bastante. Ele vai fazer as contas dos seus recursos. Eu lembro que eu tinha um sargento, e ele era terceiro sargento, mas ele já havia sido primeiro sargento. E ele foi rebaixado porque ele deu uma entrevista dizendo que o Brasil poderia enfrentar de igual para igual o exército dos Estados Unidos. Uma entrevista no jornal. Aí ele foi rebaixado. E ele contava isso assim, falou: você acredita que eu falei uma besteira dessa? Então, que rei, que general, né? Seria imprudente de não pensar direito. Se daria para ele, com os recursos que tem, enfrentar um outro exército. Hunter diz o seguinte sobre as duas parábolas. Ele fala que, na primeira parábola, Jesus diz: senta-te e calcula se podes pagar o preço de me seguir. Então, na primeira parábola, Jesus fala: senta e faz os cálculos se você pode me seguir. Na outra, ele diz: senta-te e calcula se podes pagar o preço de recusar as minhas exigências. Entenderam? Na segunda parábola, ele vai dizer: faz a conta se você consegue recusar aquilo que eu estou exigindo. Wiersbe vê essas duas parábolas numa outra perspectiva muito interessante também. Ele diz assim: o construtor e o rei representam o Senhor Jesus, não o crente. Jesus está construindo a sua igreja e precisa utilizar os melhores materiais. Ele está em uma batalha e precisa dos melhores soldados. Somos o tipo de pessoa que ele pode usar na construção e na batalha? Se não formos discípulos fiéis, ele não pode usar-nos para realizar sua obra. Agora eu queria que você lesse comigo o versículo 33. Diz assim: da mesma forma, ninguém pode se tornar o meu discípulo sem abrir mão de tudo o que possui. O quarto compromisso aqui, a quarta verdade sobre o compromisso com Jesus é que o compromisso com Jesus exige tudo o que você possui. Então, o compromisso com Jesus, em outras palavras, exige renúncia.
Nada nem ninguém pode ficar entre você, discípulo de Jesus, e o seu Senhor. Então ele fala que da mesma forma ninguém pode se tornar meu discípulo. Eis aqui então a terceira vez que Jesus diz: não pode ser o meu discípulo. E agora está claro que ninguém pode ser discípulo de Jesus se não estiver disposto a atender o seu chamado. Há um paralelo aqui muito interessante com a parábola do grande banquete. No verso 20, a desculpa que a pessoa dá é: acabei de me casar e não posso ir. Que, na verdade, para aqueles que não renunciam tudo por Jesus, não existe esse não posso. A gente ouve tanto isso, né? Hoje em dia, não posso. A desculpa mais frequente é não posso. Mas essa desculpa aqui específica do verso 20, quando ele diz: eu acabei de me casar e não posso ir, ela seria mais adequada, ou ela significa: eu me recuso a ir. Aquele que não está compromissado com Jesus e dá a desculpa de que não pode ir, na verdade ele está dizendo: eu me recuso a ir, porque é uma questão de escolha. Sem abrir mão de tudo que possui, não dá para ser discípulo de Jesus. E tudo é tudo. Aqui Jesus fala de todo bem material. E aqui cabe uma conversa bem franca. Muitos mesmo, têm muita dificuldade de seguir Jesus por causa de sua ganância, da sua necessidade de acumular bens. Existe muita gente como o homem rico de Lucas capítulo 18, que Jesus vai tratar mais para frente, quando ele diz assim nos versos 22 a 23, quando Jesus diz: ainda há uma coisa que você não fez, porque ele estava dizendo que ele obedecia a todos os mandamentos desde a juventude e tal. Aí Jesus diz para ele assim: venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Então Jesus não está deixando ele aqui desamparado. Jesus está dizendo que há algo muito mais valioso do que os bens que ele tinha e que Jesus sabia que era importante para ele. E aí diz que ao ouvir essas palavras, o homem se entristeceu, pois era muito rico. Os seus bens, o seu dinheiro foi algo que o impossibilitou de seguir Jesus. Mesmo Jesus tendo dito para ele que ele teria um tesouro no céu. Mas o seu tesouro aqui da terra falou mais alto. Então, dinheiro e bens, meus irmãos, é um assunto delicadíssimo na igreja. Afasta muita gente e causa bastante desconforto. Mas é um assunto bíblico, olha só. É um assunto que a Bíblia trata. E talvez por isso o apego ao dinheiro e bens seja algo que impossibilite muitos crentes de seguir Jesus. Você sabia que em uma ocasião, você deve ter percebido que a gente não tem momento de ofertório na nossa igreja. Sabe disso? O único momento que a gente fala sobre dízimo e oferta é na classe de novos membros. Então, você que passou pela classe de novos membros ouviu a respeito de como funcionam as contribuições na igreja. Há alguns anos atrás, nós lançamos uma campanha para a construção da nossa igreja lá no João Turquino. Faz bastante tempo já. Então, os cultos aconteciam ao ar livre, ao relento. E nós, dia de chuva, não tinha culto, porque também chovia dentro da casa, né? Então, era necessário uma reforma na casa, uma casa bastante precária, uma casa de Coab, é Coab, né? E bastante precária. Nós precisávamos reformar essa casa e construir
um barracão. E nós tivemos um culto onde nós chamamos a igreja para contribuir com a construção desse barracão. Nesse dia veio um visitante. Nesse dia. E ele nunca mais veio. E aí um dia eu encontrei ele no chão, falou: meu amigo, como é que você está? Por que você não voltou mais? Ele falou assim: cara, sua igreja só fala de dinheiro. Vocês perderam a oportunidade de falar do evangelho de Jesus para falar de dinheiro. Eu falei: meu irmão, foi só naquele dia. Foi só naquele... acredite, foi só naquele dia. Ele nunca mais voltou aqui. Porque talvez o seu Deus esteja dentro do seu bolso. E ele ficou ofendido com isso. Mesmo sendo uma campanha para a construção de uma igreja onde o evangelho era anunciado para os mais pobres, que iam mesmo ao relento para ouvir do evangelho. Você sabia que a igreja funciona com só 25% dos seus membros contribuindo? De 25% a 30%. Ela acontece, mesmo com a maioria não contribuindo. E é assim que a coisa funciona. Aí você pensa assim: puxa, mas a igreja acontece sem dinheiro? Não. O banco onde você está sentado, o ar-condicionado que refresca você, o conforto que nós temos nesse prédio é pago, acredite. O dono do imóvel não é tão generoso de nos dar esse imóvel. Embora na pandemia, durante toda a pandemia, nos 2 anos de pandemia, ele cobrou de nós apenas 30% do aluguel. E isso eu achei muito louvável. E aí eu conversando com algumas pessoas sobre isso, mas essa não é um defeito nosso da Igreja Batista Catuaí, onde 25% das pessoas contribuem. Não, isso é um problema da igreja no geral. E existe uma lei aí dos 25%, né? Quando você olha na palavra, você vê quando Jesus fala da palavra do semeador. Ele lança as sementes, são 4 lugares onde as sementes caem, mas um é o solo fértil, 25%. Se você olha lá em Atos, você vê que lá no cenáculo, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, se eu não me engano, ou 2 Coríntios, que haviam 500 irmãos quando Jesus subiu. E Jesus diz: olha, fiquem em Jerusalém até que venha poder do alto. E em Atos capítulo 2 diz que eram 120. Mais ou menos 25% aí. Isso não é doutrina não, tá, irmão? É curiosidade. É curiosidade. Mas a coisa é assim. Outra coisa, 25% dos membros da igreja contribuem não só financeiramente, mas no ministério também, atuam na igreja. É um mistério aí, esse negócio de 25%. Mas a gente pode ser diferente, irmãos, amém? Aleluia? A gente pode ser 30%. Mais, né? Claro que nós podemos ser mais. Devemos ser mais. Por que a gente tem que ser, desculpem a palavra, medíocres, de estarmos na média de toda a igreja e ficar nos 25%? O assunto é necessário, meus irmãos, porque ele é bíblico. Queria que você lesse comigo agora. Diz que o crente, a última parte que se converte dele é o bolso, né? E é verdade. Porque quando fala de dinheiro... E é interessante que a nossa igreja, desde sempre, não faz o momento de ofertório. E eu quero insistir um pouco nesse assunto. Porque cada ação que a gente às vezes toma em relação à contribuição, a sermos mais efetivos nisso,
as pessoas ficam, será? Fica aquele temor de que parece que nós somos proibidos de falar no assunto. E mais uma vez eu insisto, o assunto não é do pastor, o assunto não é da administração da igreja, não são dos tesoureiros, não é do gestor, mas o assunto é bíblico. O assunto é tratado na palavra de Deus, e se o assunto é tratado na palavra de Deus, por que temer? Então, o compromisso com Jesus, meus irmãos queridos, é também com a igreja. É também com a igreja, porque não tem como eu e você termos um compromisso com Jesus sem nos compromissarmos com a sua noiva. O compromisso do crente, ele se reflete na família, ele se reflete na sociedade e ele se reflete na igreja também. Então, que compromisso que você tem com Jesus sentado aí no seu sofá, você que está aí me assistindo, enquanto talvez você está atento ao timer do fogão para ir desligar, que daqui a pouco, afinal de contas, é a hora do almoço. Então, você tem que estar prestando atenção. Que compromisso que você tem com Jesus, sentado aí nessa poltrona enquanto você me assiste? Que compromisso você tem com Jesus, servindo em algum ministério da igreja, só para que você mesmo se sinta bem? Que compromisso que você tem com Jesus, servindo em algum ministério, só para que alguém se sinta bem? Toda e qualquer atitude que eu e você tomamos de serviço, de empenho, de dedicação a Cristo em primeiro lugar, vai refletir na sua família, vai refletir na sociedade e vai refletir na sua igreja. Tenha certeza disso. Porque quando você é um discípulo verdadeiro de Jesus Cristo, você é um bom patrão, você é um bom funcionário, você é um bom pai, você é um bom filho, você é um bom esposo e você é uma boa esposa. Creia nisso, meus irmãos. Por último, ele diz lá no verso 34 a 35, o sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? O sal sem sabor não serve nem para o solo e nem para o adubo. É jogado fora. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Por último, o compromisso com Jesus exige postura. Jesus lança uma nova parábola agora, nos últimos 2 versículos. Dessa vez ele usa o sal como exemplo do que nós devemos ser como os discípulos dele. A única utilidade do sal é salgar. Se ele perde a sua salinidade, ele não vai servir para mais nada. O Wiersbe diz que quando um discípulo perde o seu caráter cristão, e é disso que nós estamos falando nessa série, ele se torna imprestável e envergonha o nome de Cristo. Ele procura os que são sal, no que diz respeito ao caráter que ele tem. Ou seja, aqueles que irão ajudar a influenciar o mundo caído. Barclay, ele diz que, primeiro, o sal era utilizado para preservar. Isso deve significar que o verdadeiro cristianismo deve atuar como um preservativo contra a corrupção deste mundo. Segundo, o sal também era utilizado para amadurecer ou temperar. O cristão, presta atenção nisso, deve ser o homem que dê sabor à vida. Por sua coragem, sua perseverança, sua alegria, sua bondade, ele dá um novo sabor à vida. A ideia desse texto, meus irmãos, não é trazer peso sobre você. Não é que você se sinta aí pressionado. Não é cobrança. Ai, pastor pregou isso, muito cobrou demais. Tanta cobrança, tanta pressão. Até porque Jesus disse lá em Mateus capítulo 11, verso 28 a 30.
venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Eu posso tentar um montão descansar você, pregar coisas que são legais, coisas que massageiem seu ego, coisas que deixam você confortável, mas eu não vou conseguir, porque é Jesus quem lhe dá descanso. É Ele, só Ele que pode fazer isso por você. Ele diz: tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine. É Ele que te ensina, pois sou manso e humilde de coração. E aí o que acontece? Encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar e o fardo que eu lhes dou é leve. A ideia de Jesus é que todos saibam que para ser seu discípulo é necessário que você o ame mais do que tudo. E além disso, que você deixe Jesus governar a sua vida. Amém, queridos? Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo encorajamento, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Evangelho precisa nos confrontar. Precisa nos tirar da zona de conforto. Para que nós saibamos de verdade, se queremos de fato ser seu discípulo, há um custo. Então, Pai, que em nome de Jesus, nessa manhã, que haja homens e mulheres dispostos, desejosos por serem seu discípulo de verdade. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Filho, Salvador, Redentor e Senhor, e a comunhão do Espírito Santo que nos une aos nossos irmãos e a Cristo Jesus, esteja sempre conosco. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que em nome de Jesus, se você se sentiu incomodado com essa palavra, se você quer de fato se tornar um discípulo de verdade de Jesus e você talvez não se vê como, fala comigo depois. Procura um dos nossos líderes, ou os irmãos aqui do relógio de oração vão estar aqui orando aqui na frente. Se você deseja orar com eles, receber uma oração deles, ou quem sabe até dizer para eles que você deseja conhecer esse Jesus Cristo mais de perto, eu quero encorajar você a fazer isso. Os irmãos vão estar aqui na frente te esperando, e aí você pode conversar comigo também lá embaixo. Que Deus te abençoe, te dê uma ótima semana, um domingo cheio de graça na companhia dos seus, em nome de Jesus.